Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, eu clamo, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Que esse seja o nosso sentimento nessa noite aqui presencialmente, onde você estiver. Conceição está lá em Balsas, no Maranhão. Deus abençoe Cessa, Paulo, Samuel. Beijo para toda a família. Quênia, Aninha Lira, Marquinhos e São Miguel dos Campos. Vamos cantar mais uma vez. Eis-me aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes, ó Deus, palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que me derramar, derramar, dizer que és formoso. Glória a Deus. Saudar também Nazaré lá em Arapiraca. Nós vamos orar o Pai Nosso, como a gente costuma fazer, mas eu quero colocar nesse início de celebração e nessa oração duas situações que tornaram-se nacionais, que aconteceram aqui em nosso estado de Alagoas, um no interior, outro aqui na capital, e fazer um pequeno destaque, irmãos e irmãs, porque uma coisa, Rogério, que me preocupa é quando nós crentes agimos e respondemos as coisas com senso comum. E o que é o senso comum? Parece até que a gente não está numa igreja que reflete teologicamente, que tenta pensar o mundo sobre outra perspectiva. A gente vai no embalo. E aí eu quero começar pela menina, não monstra, não demônio, uma menina de 22 anos, que pare uma criança, que sim, comete um ato brutal, porque a criança tinha 15 dias, e ela diz que foi sequestrada, depois ela diz isso, diz aquilo, até que é encontrado o bebê num saco plástico, dentro de um armário. Ela matou a filha. É um ato, é verdade, é absurdo, brutal. Mas existe uma coisa, já na legislação brasileira, e tem aqui o Rogério que é advogado, que sabe,
que hoje tem uma coisinha chamada depressão pós-parto. De, por exemplo, mulheres que não mataram, mas que simplesmente pegaram nojo, abuso do filho, jogaram, ou simplesmente nem matou, nem jogou, mas nunca dirigiu um afeto ao filho durante toda a vida. Então a gente tem que ter cuidado, porque a população queria lixar a pessoa, a menina de 22 anos. Fiquei muito feliz hoje, quando o pai de 25 anos, eu fui pai, gente, com 23 anos. E Odja foi mãe com 23 anos. Andréa nasceu, nós tínhamos 23 anos. Mas a situação de apoio social que a gente tinha, espiritual, era diferente. Inclusive para atravessar uma depressão pós-parto. Mas fiquei muito feliz hoje, porque quando ele chegou de São Paulo ontem, ele estava há um mês em São Paulo, dirigindo, tentando arrumar trabalho. Mas hoje a declaração, alguém viu a declaração dele hoje? Ele diz assim: eu acredito que a minha esposa tenha tido um surto. Então, ele não está rotulando a esposa como monstro, a última bestialidade do planeta, uma pessoa dessa tem que ser lixada. A ambulância que prestou socorro à moça foi apedrejada. Os profissionais, e aqui eu parabenizo aos profissionais, é nessa hora que algumas pessoas têm que entender, gente, algumas profissões você tem que colocar a sua religião de lado e você tem que agir em nome do cuidado, seja de quem for, em qualquer situação. Eles agiram, protegeram a jovem que desmaiou, colocaram na ambulância, levaram, ela está presa, o juiz colocou numa cela à parte, manteve a prisão, tudo isso está correto. O que não está correto é o lixamento. Porque até que um grupo de psiquiatras, um grupo direcionado, possivelmente a defesa deverá pedir, e o Estado tem obrigação, e qualquer brasileiro, qualquer cidadão tem direito a ter defesa, para que se mostre, porque ela diz assim, a criança chorava demais. Que absurdo! Não é absurdo. Lamentavelmente, é algo da nossa humanidade e do mundo que a gente vive. A gente lamenta profundamente. Mas eu espero que na minha comunidade de fé, e minha aqui com todo respeito, no sentido da qual eu faço parte, não é que eu sou pastor, o nosso senso ultrapasse o senso comum, de dizer, isso não é uma mãe, quem já viu uma coisa dessa? A minha mãe me deu. A minha mãe, não conseguindo lidar com a fome que estava passando, ela pegou e me deu, e me entregou em algum lugar e foi embora. Minha mãe é um monstro. Porque me abandonou. Eu não tenho coragem de fazer esse julgamento. Então, essa é uma questão. Agora, outra questão. E aí é interessante, Rogério, eu não sei se vocês viram a manchete. A manchete é assim, o vídeo, um cidadão deste tamanho, 48 anos, com uma outra jovem de 25 anos, no corpo do Mike. O corpo da menina do Mike. Dessa grossurinha, as câmeras mostrando ele agarrado, empurrando para fora, aí cai, a menina arrebenta o queixo, o sangue espicha, ele pega um pano, empurra para estancar o sangue, e aí a matéria é assim, suspeito de agressão. Por quê? Porque como está lidando com influência de 2.300.000 seguidores, um cara que foi expulso da Polícia Militar, mas é advogado com OAB, com mestrado em Direito Criminalístico, e tem o costume de falar mesmo, de bater na mesa. E, ironicamente, Marlúcia, essa semana, esses dias gravou um podcast dizendo que uma mulher que der um tapa nele apanha. E tem que levar porrada mesmo. Porque se você não quer apanhar, não bata. E aí vem o senso comum. Primeiro, um cidadão de 48 anos com uma menina de 25 anos. Alguém achou alguma coisa em comum? A gente acha normal. Anormal seria uma mulher de 48 anos com um menino de 25 anos. A gente diz assim, um menino. Olha, tem idade de ser a mãe dele, tem idade de ser a avó dele. Mas quando é um macho de 48 anos, um macho de 60, com uma menina de 30 ou de 20, menino, os machos olham e até as fêmeas olham. Olha a testosterona desse macho.
Quando é o inverso, é que velha safada, que velha sem vergonha, namorando um menino que tem idade de ser o neto dela, o filho dela. Essa é uma questão. E a outra questão é quando eu vejo os Barnabés da nossa igreja, muitas vezes, gente, querendo, sim, vamos conversar, vamos fazer brincadeira, vamos contar piada. Eu não quero esse negócio de ir para acampamento para discutir coisa séria, num estado que está entre os 4 em que mais se mata a mulher. Em que isso que aconteceu, Gleide, esta semana é comum acontecer. Não é incomum acontecer. E a menina, lamentavelmente, na Édia disse, não, eu já apanhei outras vezes. E aí vem mais uma vez o senso comum. Olha aí, safada. Porque apanhou e voltou. Não é mulher safada? Não é quenga que apanha e volta? Por que será que as mulheres apanham e voltam? É porque elas não são safadas? Porque elas não têm vergonha na cara? O senso comum. Ninguém leva em consideração as ameaças, o abuso patrimonial. Se você me deixar, você vai passar fome. Eu mato sua família. Eu tiro tudo que você tem. Você não é ninguém. Eu cresci numa casa que eu vi, durante o período que eu morei, o homem da casa chamando a esposa assim, perna de varize, venha cá. Ah, que perna feia da... Eu cresci, eu vi isso. Mas existe alguma coisa que deixa a gente chocado? Não. Então eu quero aqui, lamentavelmente, dizer que as duas coisas são absurdas, são violentas, mas, sinceramente, irmãos, elas não se equivalem. Elas não se equivalem. E eu queria que a gente orasse. Claro, cada um dos irmãos tem a sua própria opinião. O que eu peço é que a nossa opinião seja uma opinião refletida para fugir, sabe, Marlúcia, do senso comum. De aqui é para apedrejar. Porque isso é um monstro, essa monstra, 22 anos. Mas aqui é um homem, pobre coitado, tentando dizer, e ele já disse, eu estava tentando dizer, saia da minha casa, por favor. Aí nós escorregamos, e ela caiu e bateu o queixo e sangrou, e enfim. E a defesa vai fazer isso, e quem tem dinheiro bota um advogado fantástico, e não duvide, se não ficar elas por elas, porque no fundo, enfim. É lamentável. Mas o mais lamentável é que isso não é uma exceção. Isso tem sido a regra. E que Deus tenha misericórdia. Por isso que nosso sonho nessa comunidade é construir, sim, mulheres que tenham coragem de, empoderadas pela Ruar, não aceitar menos do que aquilo que Deus sonhou para vocês. E homens que queiram, sim, fazer diferença no mundo. Homens que não têm crise de serem homens que acolhem, que perdoam, que caminham a segunda milha e que têm coragem de vencer a toxicidade do patriarcado e do machismo, que também oprime homens que não podem chorar, não podem ser sensíveis, não podem perdoar, não podem seguir em frente, que se for traído tem que matar. Imagine se todas as mulheres que forem traídas tivessem matado, a gente estava até com a população bem mais reduzida. Enfim, então, irmãos e irmãs, eu quero pedir que a gente fique de pé para orar em nome de Jesus, o Pai Nosso. E nessa semana que a gente já está dentro da chamada Semana Santa, essas situações nos levem a ter, sim, misericórdia. Aí vocês podem dizer, espera aí, pastor, não estou entendendo, que o senhor está falando de misericórdia com a menina, mas o senhor não está falando muito de misericórdia com o cidadão. Gente, misericórdia sim, mas é porque algumas pessoas têm como se defender. Tem escolha. Tem escolha. Outras pessoas estão vivendo uma situação de muita pressão sobre suas vidas. E até o próprio direito hoje sabe distinguir um crime de outro crime. Então que Deus tenha misericórdia de todas essas situações. Mas fiquei imaginando, Marluce, quantas jovens de 25, 30 anos se iludem com um homem bem-sucedido de 50, 60 anos que lhes oferece terra e céu, carro, apartamento, luxo, viagem, à base de uma escravidão, muitas vezes, de humilhações, muitas vezes. Vocês viram aqui, e o Brasil todo viu, aquela loira linda, poderosa Ana Hickman, apanhando. Apanhando.
Então não é uma coisa assim que acontece, sabe, singularmente, perdidamente. Como igreja consciente que a gente disser, nós precisamos continuar lutando e denunciando isso em nome de Jesus. Da mínima coisa, porque aquela cena não começa com empurrão. Aquela cena começa, você é burra, você é feia, você tá gorda, você é isso, você não faz, você não tem, você não é. E aí vai evoluindo e muitas vezes chega naquela cena lamentável. Lamentável. Eu fico pensando que eu tenho uma filha de 30 e uma vai fazer 32. Eu, como pai, vendo uma cena daquela, Rogério. Ana Laura. Repara a situação. Imagina, Ross, você tem uma filha. Eu, você e Rogério temos filhas. Filhas. Enfim, vamos orar e que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém e amém. Poder sentar? Vamos cantar mais uma canção em nome de Jesus. Levo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Salmo 121. Os meus olhos para os montes, Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará tua alma, guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Eleva os meus olhos. Os meus olhos para os montes, De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor Ele guardará tua alma, guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia! aleluia, Glória a Deus. Aleluia! Aleluia! Agora há pouco eu estava conversando com os meninos aqui e eu mostrei para eles uma das frases que me chamou muita atenção. Semana passada, como os irmãos ficaram sabendo, eu, juntamente com Carlos Eduardo Dudu,
Nós estávamos lá na sede do INPE e do CEMADEM, e a discussão durante os 2 dias foi sobre a questão climática, questão das nossas florestas, a questão do aumento de temperatura, a questão da escassez das chuvas, ou por que que em alguns lugares as chuvas estão caindo numa violência absurda, em outro lugar, a ausência de chuva. E, consequentemente, foram 2 dias refletindo sobre essas questões e se comprometendo a levar nossas comunidades a orar por isso, mas também a agir. No domingo à noite, pastora Ódia, me deu muita vontade, naquele instante que a pastora falou do momento de oração, de vir aqui à frente e não vir em respeito, exatamente sabendo o lugar e o momento, e vim quando fui convocado para vir, para trazer o nome de uma ativista negra, pentecostal, chamada Leninha. E Leninha mora bem aqui na praia de Maracaípe, aqui pertinho da gente. Alguém conhece aqui essa região, indo para Recife pelo litoral, Ipojuca, Maracaípe? Leninha está ameaçada de morte, irmãos. E Leninha está... Alguém já ouviu falar da praia de Muro Alto? Porto de Galinhas e Muro Alto. Alguém já ouviu falar? A praia de Muro Alto, irmãos, está sendo invadida, como o nosso litoral norte aqui, por grandes condomínios. Grandes condomínios. E lá existem 2 irmãos muito ricos, que são amigos dos desembargadores, que são amigos do juiz, que são amigos do governador, da governadora, que construíram um muro do tamanho do mundo, inclusive invadindo o mangue, e impedindo que os pescadores e as marisqueiras adentrem o mangue, porque eles estão determinando, Gleide, que aquela área é deles. E a gente sabe que a área de marinha é de marinha. O Ministério Público mandou derrubar o muro foi derrubado e em 48 horas o muro foi levantado. Durante a madrugada, 48 horas. E por que que os ricos fazem isso, irmãos? Porque eles acreditam que, como a Braskem faz aqui, contrata os escritórios mais caros do Brasil, o advogado é amigo do ministro do Supremo, que é amigo do juiz da federal, que é concunhado do ministro do Supremo, e assim fica todo mundo ali. E é claro, até um pleito de um cidadão comum, de uma igreja como a nossa, de uma marisqueira chegar, as coisas chegam antes. Para completar, a Leninha, Rogério, quarta-feira disse assim, esses 2 cidadãos que tocam o terror colocaram 2 pistoleiros para morarem, um em frente à minha casa e outro ao lado da minha casa. Leninha não é do candomblé, irmãos. Leninha é uma mulher crente pentecostal. Estava lá de saiona, de cocó, mas dizendo, não tenho medo. E se preciso for morrer, morrerei, mas só me dobro ao eterno. E vou lutar pelo direito que meu povo, minha mãe, minha avó e meus irmãos têm, porque se não for aquilo, nós todos vamos passar fome. E me deu muita vontade de pedir oração por Leninha. E estou trazendo o nome de Leninha. Inclusive, quero convidar um grupo de irmãos aqui para me lembrar. A gente ia a Maracaípe, eu disse para ela, nós vamos lhe visitar, porque eu estou em Maceió. Tem irmãos que estavam lá que é de Goiás, tem irmãos que estavam lá que é do Rio, mas eu estou em Maceió. A gente está, Rogério, daqui para Recife, pelo litoral, 3 horas e meia. Então daqui para Maracaípe a gente vai estar umas 2 horas e meia. E eu quero visitar Leninha, eu quero orar por Leninha. Leninha hoje, Gleide, diz, eu só saio de casa para ir no culto, estou sem trabalhar, ela é presidente da Associação das Marisqueiras, mas ameaçada de morte. Então ela perdeu o direito de transitar na praia, de ir procurar, Danilo, catar marisco para sobreviver, porque pode ser assassinada a qualquer instante. Também quero trazer Rita. Rita é quilombola, lá do coração do Tocantins, no Jalapão, 36 anos, 2 filhos, ameaçada de morte pelos grileiros, pelos fazendeiros. E a pastora Ódia já tem dito em várias falas que ela, um dos grupos que mais é morto no Brasil são ativistas ambientais, irmãos. São os mais mortos todos os dias. Todos os dias. Ironicamente, 2 mulheres pretas. Rita do candomblé.
Leninha é pentecostal. Para vocês verem que essa conversa de diabo, de Deus, de Exu, de demônio, de Jesus, que o povo fica brigando, na hora que quem tem o poder do dinheiro decide matar, pouco importa se é de Jesus, se é de não sei aonde, eles passam por cima. Então eu quero trazer oração, pedir oração, e dizendo isso porque eu li uma frase, pastor Roger, de Bruno Latour, eu me lembro de uma experiência com Latour, que a antropóloga colocou lá bem grande. E eu estava lendo para eles, eu preciso ler para os irmãos, e ela dizia assim: o tempo que a gente podia esperar sair disso o quê, Maluz? Dessas temperaturas absurdas, dessas chuvas excessivas num lugar que destrói tudo, de securas em outros, os irmãos viram hoje, as chuvas em abril estão abaixo e a bandeira amarela deverá vir, possivelmente em maio, os reservatórios estão em baixa, as queimadas, as poluições. O tempo de sair disso, segundo Bruno Latour, não existe mais. Nesses assuntos, a esperança é má conselheira. Já que não estamos em uma crise, isso não vai passar. Será preciso lidar com isso. E ele diz, é definitivo. O novo regime climático é definitivo. E o que nós ouvimos lá é que duas populações de imediato vão pagar um preço altíssimo. Crianças e idosos. Crianças e idosos. Porque as temperaturas aumentando, como estão aumentando, queimadas, etc., tem um impacto direto nos organismos que estão em desenvolvimento, 0, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e naqueles irmãos que estão aí com 80, 90 anos, que não vão dar conta, porque isso afeta problema circulatório, problema cardíaco e uma série de questões. E a igreja, Danilo, e a igreja, João, quando não pensa, diz assim, vamos orar, porque isso é o final dos tempos. Deve ser Deus chateado com o pecado da humanidade. O pecado da humanidade são as gays, são essas mulheres muito libertinas. O pecado da humanidade não é um monte de homens. Até porque esses dois irmãos que estão tocando terror aqui em Maracaípe não são ateus não, viu? Nem são de terreiro, são cristãos. Os grileiros que estão ameaçando Rita não são budistas, são cristãos. E na hora dessa, Juninho, a gente fica profundamente envergonhado. Por isso que eu disse ontem no TRE, eu só tenho uma certeza. O Deus que eu sigo não é esse Deus que está aí. Porque o Jesus dessa igreja, irmãos, é o Jesus de João 13, versículo 4 e 5. Alguém pode conferir, por favor? João 13, verso 4 e 5, por obséquio. E eu peço à Igreja Batista do Pinheiro que não baixe a cabeça, que não tenha vergonha, que não fique não, irmãos. O Deus, o Jesus, a teologia que nós estamos seguindo aqui, decididamente não é a teologia e o Deus imperialista, irmãos. Não é. Alguns anos atrás, Rogério, eu preguei 1 década no Espírito Santo, gente. Literalmente. Os irmãos que estão há mais tempo, eu fui convidado por 2 igrejas para pastorear no Espírito Santo. E uma grande igreja em Vitória, Gleide, riquíssima, batista, daquela assim do pé roxo, foi processada pelo Ministério Público Federal, porque destruiu uma área de mangue gigantesca para construir um quê? Um templo para a glória de Deus. Eu até hoje me sinto um merda, porque aprovei a derrubada do pé de jambo. Irmão Mário ficou puto da vida. E eu, com meus 24, 26 anos, achava que no lugar daqueles pés de jambo, a gente poderia ter o que tem hoje, aquela cisterna maravilhosa, com a churrasqueira maravilhosa, com aqueles banheiros maravilhosos. A churrasqueira que a gente, mesmo quando estava lá, usou quantas vezes aquela porcaria daquela churrasqueira, irmãos?
umas 2 vezes. E os pés de jambo, que deixava o chão todo rosa. Eu não gosto de jambo, mas tem um monte de gente que adora jambo. Mas em nome de um chão limpinho, eu, na minha ignorância de jovem pastor, claro, eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, os irmãos da área disseram, não, pastor, para construir o prédio, ampliar o tempo, tem que derrubar os pés de jambo. A minha pergunta é, irmãos, hoje, numa arquitetura contemporânea, tem que derrubar? Hoje você chega em lugares, irmãos, que o povo está fazendo restaurante e o pé de mango, o pé de jaca está sendo preservado. Aí depois, irmãos, algumas coisas lá na frente, a gente fica dizendo, está tão quente, está tão seco. Por isso que hoje nessa casa IBP, quando eu olho ali para o lado e vejo aquele projeto, não é nem uma maquete aquilo ali. A gente pode fazer uma mini maquete de floresta. Eu já fico feliz. Eu fico feliz. E a nossa horta agroecológica. Quando eu vejo aquela confusão, que eu entro lá, é parma, do lado de feijão de corda, do lado de pimenta, do lado de batata doce. E todo mundo junto. E Heloísa dizendo, esses matos aí protegem das pragas. As abelhas dando rasante, as borboletas dando rasante, os saguins passeando. Às vezes é preciso perder para amadurecer. Enfim, que a teologia da gente seja de João 13, 4 e 5. E ontem eu disse em alto e bom som no TRE. Senhores desembargadores, presentes, juízes, o Jesus que a Igreja Batista do Pinheiro acredita, não é o Jesus de Malafaia. Não é o Jesus dos legendários. Não é o Jesus dos influencers. É o Jesus de João 13, versículo 4 e 5. O versículo 1 diz, sabendo que chegou a sua hora. Também sabendo que tinha todo o poder. Porque uma coisa é você não saber que tem poder e agir com humildade. Outra coisa é você saber que tem poder e fazer o que esse cabra fez. Levantando-se, tirou a roupa, pegou uma toalha, uma bacia e lavou os pés. E disse, vocês querem ser felizes? Façam como eu fiz. Isso é felicidade. Quer ser feliz? Faça isso. E aí eu concordo com o recorte que eu vi do pastor Caio Fábio essa semana. Alguém botou dizendo que alguém disse para ele lá atrás, Caio, o que você prega está certo, mas não dá certo. Vocês entenderam? Você que está em casa? O que você prega está certo, mas não dá certo. Pregar um Jesus de toalha, bacia, está certo, mas não dá certo. Mas nós aqui queremos pregar o Jesus que não dá certo. Eu posso ouvir um amém? Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Vamos louvar com mais uma canção? Em nome de Jesus. Porque na sequência nós vamos orar. Hoje nossa celebração ela é mais curtinha. Porque nós estamos às portas de um feriadão. Queria muito pedir à minha igreja. E agora eu falo como pastor. Você vai descansar na praia? Vá mesmo. Você vai viajar? Vá. Na Édia e João vão para Arapiraca. Cuidar da mãe, ver a mãe. Vão. Ah, você vai ficar em casa? Fique. Mas, da mesma forma que o Latu falou com relação à questão climática, gente, nós não vamos mais voltar àquele tempo. Nessa época, Rogério, na casa da minha tia, a radiola. Gente, alguém sabe quando eu falo radiola? Quem sabe o que é radiola? Inclusive, hoje aqui, de novinho, só tem Mike. Mike, tu sabe o que é uma radiola? Mike está aqui atrás, no backstage, e disse, não sei. É um toca-disco. Sabe o que é um toca-disco? Pronto. Olha, eu fui falando de uma coisa nova, falei de toca-disco. É o Spotify de hoje. Nessa época, a radiola era coberta com um manto roxo. Sexta-feira,
a gente ficava em silêncio. Minha tia pedia para nós, os primos, as crianças, até brincar, mas a gente brincava mais contido. Era um dia bom, porque naquele dia também não tinha porrada. Todo dia que a gente brincava tinha uma porradinha. A gente ficava contido. E ninguém morreu. A gente atravessava a quinta-feira, sexta-feira, com certo sentimento, trazendo a memória desse tal Jesus, do sacrifício desse tal Jesus, que este país cristão, que o mundo tanto reverencia. Não vai acontecer mais, irmãos. São pouquíssimas famílias e casas que nesse período não vai ligar a televisão, não vai pegar o celular. E acho que a gente não deve estar preso a isso não, Gleide. Você vem numa família protestante que tinha outra lógica. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente pode ter um feriado, descansar. Quem for dessa pegada, cumprir. Quem não for, mas que a gente mantenha um certo rito. Esses dias eu já vi nas esquinas os tubos de vinho, sangue de boi. Porque não pode tomar cerveja, nem cachaça. Só pode sangue de boi, que é o sangue de Jesus. Aí os cabas tomam logo aquele de 5 litros. É tanto sangue de Jesus que a ressurreição passa e ele não sai do túmulo. Ele não ressuscita, não. Que eu talvez quero pedir à minha comunidade assim: coma com as pessoas que você ama. Se pode comer peixe, come peixe. Se não, coma carne. Como o que você puder comprar com dignidade. Coma bredo. É bonito. O bredo, né? Não é bredo? Bredo foi uma forma que tiveram de enrolar os pobres, irmãos. Quem come bredo é os pobres dos pobres. Irmãos, quem é que gosta de asa de galinha? Nasceu em família de pobre. É batata, irmãos. É batata. Eu duvido que rico que gosta de pé por causa de colagem. No nosso tempo, é porque comprava uma banda. Aí a banda que vinha era a asa, o pé e aquela costela. Pronto. Para 10. Entende? Olha aí. Pronto, a irmã que teve ali a vida inteira sorteada com a asa, os gatilhos, a linguagem moderna, o gatilho, né? Olha, os pedaços bons para os homens que trabalhavam. Bichinha, vai sonhar essa noite com as asas de galinha voando atrás dela. A gente pode ter, sabe, Rossi, o que eu quero dizer, sente com sua família. Pode rolar um panetone, não, né? Tem um negócio. Tem um panetone Pascal agora que o pessoal faz. Como é o nome? Rabanete, é? Minha gente. Faça. Mas faça com um coração. Sabe, Gil, o que eu quero dizer? Porque senão a gente perde tudo. Aí vira carnaval. Aí vira show. E o homem, o ser humano, precisa de liturgia. Precisa dessa simbologia da espiritualidade. Enfim. Domingo nós vamos ter um momento muito potente aqui, irmãos. Muito potente. Eu estou vendo pela fé. Estou vendo a mesa aqui no meio. Vai ser assim, André, pastora? Uma mesa aqui no meio. Um monte de comida. Amém, irmãos? Um monte de comida. As cadeiras vão estar ao redor. O grupo de louvor vai estar aqui. Às 8 horas a gente vai fazer uma caminhada com um carro de som, para acordar os poucos que moram no bairro do Pinheiro. 5 faixas ou 4 faixas. E a gente vai fazer a caminhada aqui, vai parar na frente do templo, vai orar, vai cantar uma canção e vai voltar caminhando e vem para cá. Aqui, olha, a irmã Marluce come, mas não se preocupe. A liturgia está bem pequenininha, inclusive a pastora Aldia mandou para a gente. Eu disse para ela, mulher, que maravilha. Coisa desse tamanho. Mas está uma coisa, uma flecha da rua. Aí a gente vai ter nossa mesa pascal. Pronto. Terminou? A gente vai para onde a gente estiver. Segunda é feriado. Mas eu não tenho dúvida, vai ser um momento potente.
em nome de Jesus. Com o Jesus da bacia e da toalha. O Jesus da bacia e da toalha. Vamos cantar. 8 horas da manhã, domingo. Tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta a minha vida. No meu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te amo, Jesus. Glória a Deus. É tua graça que, é tua graça que, é tua graça que sustenta a minha vida. Por teu sangue eu tenho acesso. Glória a Deus. A tua graça preciosa, te louvo, te amo, Jesus. Sou glória. Que a vida, tua graça. Mike, a gente consegue colocar o carro? Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que, é tua graça que, é tua graça que sustenta a minha vida. O teu sangue tem acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Marluz, queria lhe convidar para você vir aqui rapidinho para orar. O Pedro Marques está perguntando aqui, a oração da quinta, acredito que ele está perguntando da quarta, que é hoje, viu, Pedro? Está sendo presencial também? Sim. Irmãos, é impressionante. Nós precisamos falar mais, divulgar mais, porque as redes sociais não dão conta. Tem gente que não sabe onde a gente está se reunindo. Tem gente que pergunta se a igreja está fechada, se só está se reunindo no YouTube. A antipropaganda da Braskem é muito poderosa. Então, fale para os seus amigos, mande o link, convide, mande um recadinho de WhatsApp, dizendo, olha, a gente está se reunindo dia de quarta-feira, dia de domingo, na Coronel Lima Rocha, tal. Fale, tá bom? Marlúcio vai nos dirigir a Deus em oração e peço oração pela nossa irmã Patrícia. Ontem nós colocamos um áudio em que os médicos já liberaram de algumas suspeitas, está aguardando o resultado com relação à tuberculose, mas ela continua ainda em isolamento. Peço que a gente siga orando pelo Gel, pela Liz, pelo Luiz e por ela. Tá? Ontem também uma amiga aqui da cidade pediu oração pelo seu ex-esposo, Roberto. Fez um cateterismo, mas está bem, graças a Deus. E se você tiver um pedido de oração, você fica de pé. Dona Anitta, nós estaremos levando-a para Aracaju amanhã, né? Ela que está aqui quase 2 meses, né? A dançarina, a amazona, né? Enfim, com essa energia de gostosa, né? O apelido dela agora é Energia de Gostosa, né? Com seus 84 anos, botando para arrepiar. João, esses dias, disse assim, eu fui dançar com ela, ela me botou no bolso. Não dei conta, a coluna não deixou, não é? Então, Dona Anitta, uma alegria ter a senhora esse tempo com a gente, certo? Dona Anitta participa, viu, via YouTube, né? Ela que é hacker de Kauai, ali é só aqui,
Bom é de vez em quando ele vem assim, e como é isso? Eu disse, como? Não, estou conversando aqui com o Kawai, né? Aí eu digo, ah, tá, com aquela... E aí vai da política, a piada, a remédio, a igreja, é uma festa, o dia todo, não é? Ela acompanha a igreja. Imagina na hora que aprender a escrever no YouTube. Fica o desafio, viu? Para escrever lá no culto, para dizer, estou aqui, que ela sempre está com a gente, que Deus possa lhe abençoar. Quando ela voltar, vai fazer uma cirurgia, inclusive, que está prevista, uma coisa simples, mas que vai ser importante para a qualidade de vida, porque a energia de gostosa a gente está calculando aí 150 por baixo. É quando ela vai começar a ficar mais molinha, com 150. Ela que é a casca de bala, né? Eli Lourdes agora. Minha gente, duas jornalistas, viu? Duas jornalistas ali, só aqui, e fazem assim, ó. Ó, prefiro não comentar. Jornalista é ali, Juninho. Gravar a câmera só aqui. Aí sim, é DeepSeek e ChatGPT, meu filho. Não duvido, não. É inteligência artificial topada. Ai, deixa eu me afastar. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, primeiramente gratidão, Senhor, por mais um dia, por todos nós que estamos aqui, os que estão online. Que o Senhor derrame bênçãos sobre todos nós, Senhor. Te pedimos especialmente pelos nossos irmãos e irmãs que se encontram em estado de saúde um pouco delicado, que tu possas estar visitando, estar dando alento, curando. É o que esperamos, Senhor, porque a tua palavra, ela é fiel. Nós queremos também, Senhor, sentir o que tu sentisse durante toda essa semana, onde reverenciamos e recordamos toda a tua parte da paixão, Senhor, de entrega por cada um de nós. Tu és o Deus que nos alimenta, tu és o Deus que nos fortalece, tu és o Deus que está sempre conosco em todos os momentos, sejam alegres, tristes, com esperança, sem esperança, mas tu és o Deus fiel a cada um de nós, Senhor. Queremos te pedir por domingo que a gente possa estar aqui celebrando a tua ressurreição, que tu possa ressuscitar em cada um de nós, em nossas ações e que nos recordemos de viver a cada dia tudo aquilo que nos ensinaste. É o que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ressuscitando em nossas ações. Ressuscitar em conversa, irmãos, em discurso, honestamente. De conversa esse Brasil está cheio. Que Deus nos ajude. Eu quero ler com você apenas essa primeira frase de João capítulo 20. Queria que você guardasse essa frase e ficasse com ela até domingo, simbolicamente. E a frase está no primeiro versículo do capítulo 20, que eu não quero ler nada mais do que isso. Mas isso que ficou. E aqui, pastor, eu tenho que dizer que quando eu li a ordem que você escreveu, essa frase me saltou. E eu pensei exatamente isso mostra, João, um pouco do que a gente chamaria dessa semana. Claro que nós já tivemos, Kátia, em outras Semanas Santas, porque a nossa comunidade dialoga ecumenicamente. A gente já teve períodos que a gente fez os 40 dias de oração, a gente já fez a semana propriamente dita. Este ano, a gente decidiu só focar no domingo da ressurreição. Mas isso não apaga, pelo contrário, como diz Marluce na oração, que a gente esteja refletindo na quinta, na sexta e no sábado. Porque no fundo, isso daqui é o retrato do nosso cotidiano. E está escrito assim: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro. Só isso. E aí, Danilo, nós conversamos agora há pouco. Às vezes, a vida está assim.
ainda bem escuro. Esse ainda bem escuro, às vezes dura só uma noite mesmo. Às vezes esse ainda bem escuro duram 3 dias, porque simbolicamente foi o que durou o tempo da escuridão e do silêncio e da tristeza e da dor e da decepção. E aí não tem como não lembrar de Rose com o caminho de Emaús, a dor daqueles discípulos voltando, a frustração de ver todo um projeto aniquilado pela cepa e um monte de perguntas. Mas isso, repito, não é diferente da nossa vida. Isso não é diferente do nosso cotidiano. Períodos de muita iluminação, de muita colheita, e períodos que a vida da gente está como um chão árido, rachado, de uma noite que insiste em não amanhecer. Há lugares no mundo que passa 6 meses na escuridão da noite e 6 meses com claridade. Nesse mundo, nessa terra, em áreas glaciais, alguns países vivem isso. Nós não sabemos o que é isso. Principalmente, Gil, nessa geração nossa, porque aqueles que têm um pouco mais de idade não se surpreendem com tempos de muita escuridão. É tão fácil, né, Marlúcio? Eu peço sempre desculpa, está trazendo algumas memórias, mas é tão fácil olhar para Marlúcio com seus filhos criados, com a sua vitalidade, com a sua beleza, com a sua inteligência, com a sua vivacidade. Ninguém estava lá quando ela estava com 39 anos, naquela noite escura. Noites escuras, irmãos, que às vezes duram muito tempo. Algumas delas a gente não acredita que vai conseguir sair. E, lamentavelmente, algumas pessoas não saem. A gente não pode esquecer que nossa irmã Ellen viveu não uma noite escura, não 2 noites escuras. Nossa irmã Ellen, e aqui trazer um destaque que eu também falei disso ontem lá, Rogério. Uma coisa chamada abuso espiritual, irmãos. Eu dizia para os promotores e juízes que estavam lá, a gente sabe falar de abuso político, abuso econômico, mas a legislação eleitoral brasileira precisará avançar nesse campo do abuso espiritual. Irmã Ellen foi dilacerada religiosamente, espiritualmente, quando era uma jovem sonhando em ser esposa de pastor, como foi, e servir na igreja. Mas como era uma esposa de pastor que pensava e questionava, começou primeiro a ser triturada pelo pastor, seu esposo. E depois pela própria comunidade, naquele contexto machista que dizia: uma mulher virtuosa edifica a sua casa. A mulher rixosa, mulher que não é submissa. E quando eles se separaram, a igreja, irmãos, dilacerou a Ellen, enquanto protegeu o servo sofredor. E não foi só questõezinhas de ideias, teve outras cabeludas. Ali, todo o sonho, todo o ideal de servir, de acreditar, mas é claro que o sol vai voltar amanhã, apagou. Podemos trabalhar, claro que havia ali, Gil, pastora Ode, alguma questão química para deflagrar um gatilho tão poderoso que a manteve presa dentro daquela escuridão, a ponto de no ano passado ela não dar conta, dizer assim, chega, não quero mais. Prefiro descansar nos braços do Eterno do que ficar passando por noites e noites e noites e noites escuras. Não se pode falar disso, pastor. Pelo contrário, a gente precisa falar disso. Para que ninguém precise ficar calado. Para que a gente talvez não repita esses erros. Para que a gente não veja como anormal. E hoje eu fiquei muito feliz, porque
um pedacinho do nosso diálogo eu posso tornar público, Danilo. Danilo disse assim, o que me trouxe, pastor, para dialogar com você hoje, é que o primeiro culto, já nessa casa que eu vim, depois de muito tempo sem vir na igreja, aqui, né? Eu cheguei no culto de quarta-feira e o senhor disse assim, que estava com a sua fé em crise, mais quebrada que arroz de terceira, que o senhor estava assim Aí eu disse assim, epa, estou igualzinho. E aí, né? Se ele está lá na frente, está nessa vibe, eu estou pior, ou ele está pior, então eu posso. E a gente se ancorou. E a gente orou um pelo outro agora há pouco e se ouviu. Então, em nome de Jesus, irmão, só dizer que não dá para pular as noites escuras. Esse tempo, Rogério e Gleide, tem sido um tempo árido, complicado, difícil, de muito corre, de muito vai e vem, e agora e não é agora. Não tem como pular, não é, André? Não tem como pular essas noites escuras. De vez em quando eu gosto de ouvir Lourdes. A saga da menina preta com a família preta vinda do interior para a cidade. Claro, vê-la como uma diva, né? Lourdes do Espírito Santo parece flutuar, cheia de charme, suave. Mas quem não viveu, quem não atravessou os limbos, os mares revoltos, os olhares preconceituosos, as dificuldades dentro da própria família. Porque como que não vai casar? Como que não vai parir? E vai ser independente? É? E agora vai sair comprando casa, construindo casa? É? E é assim? É? Ela é essa mulher rebelde, à frente do seu tempo. Mas quem não viveu aquela escuridão, eu quero pedir permissão para uma indiscrição. Quero pedir permissão à minha esposa e à dona Anita. Há uma foto em que as meninas estão bem pequenininhas, em que se vocês verem dona Anita, é de doer o coração. É de doer o coração. Esquálida, com as marcas do sofrimento. Uma noite escura, absurda, em plena luz do dia. E quem vê essa menina de 84 anos, dançando, serelepe, tomando uma taça de vinho, e olhar aquela foto vai dizer, não, não é a mesma pessoa. E de fato não é. Amém? Aquela pessoa morreu. Ou foi matada. Algumas noites escuras, irmãos, são absurdamente pesadas. Mas vamos crer. Trazer a irmã Nininha agora aqui para concluir. Quando você estiver no meio da ladeira e achar que não vai dar conta, ela disse: ruar para mim é quando eu paro e eu chego. Essa quinta, essa sexta, esse sábado, é essa noite escura, né, Gleide? Na verdade, quem era para estar aqui falando sobre isso era a Gleide. Então, noites escuras, irmãos. Alguns aqui são jovenzinhos, como o Juninho, como o Mike. Não é que vocês precisam experimentar. Oro porque vocês nunca veio experimentar. Mas quando tiverem que experimentar, não tenham dúvida. Apesar da noite estar bem escura ainda. Eu não sei como é que está aí, mas na minha está assim, estando ainda escuro. Como é que está aí na sua? Ainda escuro? Tem algumas traduções também, estando bem escuro, ainda escuro. Faz questão de reforçar isso. Talvez para dizer para a gente, vai vir ressurreição. Mas não tem como pular essa fase do ainda bem escuro. Mas eu creio. Eu creio. Eu creio. Louvado seja Deus. Amém? Irmãos, nós vamos